Se você já conhece o nosso canal e está inteirado com os ensinamentos de Bashar, você já sabe que a janela para o contato aberto com seres extraterrestres se iniciará no ano de 2023, ano que vem. Por isso resolvi trazer declarações de Del Yanka, onde ele explica tudo o que ele aprendeu com Bashar, desde as abduções, do porquê dessas abduções, como tudo está sendo preparado e a chegada dos seres extraterrestres aqui na Terra, apesar de alguns já estarem no meio de nós, nos observando. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valer e este é o nosso canal Universo e os Sonhos. Então agora nós vamos ouvir as declarações de Del Yanka sobre a base daquilo que devemos saber sobre a chegada dos seres extraterrestres aqui na Terra. Vamos ao início. Del Yanka, em uma entrevista no canal Portal to Ascension, disse o seguinte: a história como Bashar contou pela primeira vez, eu nunca ouvi isso em nenhum outro lugar sobre as origens dos Greys. Greys são aqueles ETzinhos que todo mundo já conhece. Existem versões de realidades paralelas diferentes da Terra, e já que o tempo é uma ilusão, todas essas realidades existem simultaneamente, da perspectiva de Bashar. Bashar disse que os Greys não são realmente uma raça alienígena, e sim humanos mutantes de uma versão paralela da Terra. Eles eram tecnologicamente muito avançados, mais do que nós somos agora, mas eles eram meio que espiritualmente não tão avançados. Assim eles permitiram que suas tecnologias fugissem do controle. Eles poluíram e destruíram os sistemas ecológicos de sua versão da Terra, até o ponto em que eles não podiam mais se reproduzir. Assim eles começaram a clonar a si mesmos, o que também não funcionou. Eles se mudaram para o subsolo, para proteger sua civilização da destruição e poluição que causaram na superfície. Eles não conseguiram reverter isso, mesmo com a sua tecnologia. E com o tempo, eles basicamente, ao se adaptarem com aquilo que estava acontecendo no planeta deles, começaram a se transformar naquilo que são agora, no que nós chamamos Greys. Eles estavam basicamente morrendo, então a única maneira que eles sabiam que poderiam intervir na não exterminação de sua civilização era encontrar uma fonte viável de DNA humano, já que eles não tinham mais isso. Então a sua tecnologia era avançada o suficiente para os permitir construir naves e viajar para outras versões paralelas da Terra, como a nossa, onde os seres humanos em seu estado natural ainda existiam, onde o DNA humano ainda era viável. E de acordo com o Bashar, isso foi o início de toda a experiência de abdução alienígena. Embora as abduções possam ter sido traumáticas para muitas pessoas por várias razões, mas nenhuma abdução foi feita de forma maliciosa. Eles apenas precisavam cumprir esse tipo de missão para sobreviverem e poder avançar com a agenda de hibridização. Assim, eles precisavam trabalhar como uma unidade e então, de certa forma, eles se alteraram para perder emoções, se tornando assim uma mentalidade de colmeia, porque a tarefa da agenda de hibridização para salvar a sua sociedade era tão complexa e precisava de tanto tempo que eles sabiam que precisariam trabalhar com uma mente de colmeia, e para que isso não permitisse que suas emoções não interferissem com o processo. E ainda assim eles sabiam que precisariam ser guiados. E de acordo com Bashar, foi aí que os seres louva-a-Deus entraram para ajudá-los. Esses seres louva-a-Deus foram meio que supervisores deles, para guiar todo o processo ao longo do tempo, porque eles próprios não tinham mais nenhuma iniciativa individual real. Então entraram em nossa realidade paralela
e começaram a extrair DNA de humanos nas experiências de abdução. Assim, eles começaram a criar seres híbridos para poder ser viável novamente ao longo do tempo, usando também outros tipos de DNA de outros seres extraterrestres. Mas a ideia começou com os Greys e os humanos misturando seu DNA, porque o segredo, na verdade, é que os Greys eram seres humanos de uma realidade paralela. Então, com alguma assistência tecnológica, eles foram capazes de realmente criar um híbrido humano, mas de certa forma é um humano mutante e híbrido. Nesse sentido, não seria problema criar filhos híbridos da união deles e da nossa. Então eles começaram a criar variações diferentes à medida que progrediam e à medida que aprendiam mais ao longo do tempo, provavelmente ao longo de centenas e milhares de anos. Assim vieram a geração que Bashar chama de Greys altos, que na língua antiga essa raça é conhecida como Mazani. E então, de acordo com Bashar, a terceira raça híbrida são eles, os Essassanians, vindo assim a quarta geração, que se chama Shayael, e a quinta geração, que são os Ayael, e que essa geração é a que está mais próxima de nós, seres humanos, em semelhança. Talvez seus olhos sejam um pouco maiores, talvez suas características possam ser um pouco incomuns, mas dentro do nosso alcance, nós aceitaríamos como apenas um humano de aparência exótica. Alguns deles podem ser um pouco mais incomuns do que os outros, mas alguns deles são humanos o suficiente que estão procurando se misturar entre nós agora, de acordo com o que Bashar disse. E isso é, obviamente, apenas um resumo muito rápido dessa história. Os Greys altos ajudam os Greys através das experiências de abdução. Os Essassani, a civilização de Bashar, são especialistas em primeiro contato e também virão mais tarde, quando ocorrer o contato aberto, para ajudar a nos guiar na compreensão de nosso lugar no cosmos. E a quarta geração, os Shayael, são o que eles chamam de precursores. São versões dos híbridos que caminharão entre nós para observar o nível que estamos energeticamente e vibracionalmente em nossa frequência, se estamos prontos para encontrá-los e termos contato com eles. Então é como um teste preliminar para ver como nós estamos, se somos capazes de perceber a presença deles e qual seria a nossa reação, porque eles obviamente precisarão ser muito cautelosos, porque em última análise, os Ayaels são os cuidadores do que ele chama de crianças híbridas, que eventualmente virão a viver entre nós na Terra. Eles estão sendo treinados para entender a nossa sociedade, sendo aclimatados a isso. E as crianças híbridas, em sua língua antiga, são chamadas de Shalanaya, o que significa aqueles que vêm primeiro. E assim, finalmente, de acordo com Bashar, eles irão através da sincronicidade com a ajuda de certos humanos da Terra que são sincronisticamente e prontos para fazer isso, o que ele chama os preparadores, para criar certos lugares em áreas remotas para as crianças híbridas, para que possam se aclimatar à Terra e para que possamos também nos aclimatar a elas ao longo do tempo também. Em uma última análise, as crianças híbridas, de acordo com Bashar, viverão entre nós ao longo do tempo. Vamos misturar-nos como sociedade e começar a evoluir com eles para criar o que Bashar chama de a sexta raça híbrida. Assim sendo, a escala é essa. Os Greys são os primeiros, os Greys altos são o segundo, os Essassanis o terceiro, o Shayael o quarto, o Ayael o quinto e o Shalanaya, que são as crianças híbridas que se misturarão com os humanos da Terra, serão a sexta raça híbrida, como parte da cadeia evolucionária e basicamente também como parte para nos ajudar a ter certeza de que não seguiremos o mesmo caminho destrutivo que os humanos que precede os Greys seguiram quando destruíram a sua versão da Terra.
Del Yanka declara que isso tudo é bem mais complexo do que se imagina, mas ele só está resumindo tudo o que ele aprendeu com Bashar de uma maneira bem simples. No nosso próximo vídeo trarei a parte 2 dessas informações declaradas por Del Yanka, para ficarmos bem informados e preparados. Então agradeço a você que ficou até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você não conhecia o canal, assista outros vídeos dos ensinamentos do Bashar que já temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.